Já estivemos ontem aqui, participando do culto. Ouvimos uma boa palavra, ontem. Graças a Deus. E oportunidade ímpar, de nós nos reunirmos aqui para tratarmos esse assunto que é imprescindível, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo. Agradecer ao pastor Zito, o anjo desta igreja, pela cordialidade, confiabilidade de ter nos enviado esse convite. Para nós é honra poder atender esta igreja. Glória a Deus. Dizia o pastor ontem, que fiquei feliz de chegar aqui e encontrar uma igreja fundamentada no pentecostalismo clássico. Quase não se acha mais, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Esses são os 4 pilares do movimento pentecostal clássico. Glória a Deus, Podemos dizer, estamos na Assembleia de Deus. Amém. A placa, irmãos, a placa não salva, mas ela indica o caminho, A placa não nos conduz ao destino na viagem, mas indica o caminho. Amém? O caminho nós sabemos que é Jesus. Pois bem, irmãos, então, como já o pastor já adiantou, nós somos ali da cidade de Tupã. Estamos cooperando ali, já moramos em Tupã há algum tempo, agora estamos de volta a Tupã. Ficamos fora alguns anos participando, dirigindo igrejas. Estamos ali agora trabalhando no Ministério do Ensino já há alguns anos. E hoje, como eu estava dizendo, é muito importante que esse tipo de trabalho seja realizado. Porque Satanás tem atacado a família como nunca. Porque ele conhece bem o que é a estrutura da família e como a família é importante. A família é a célula máter da sociedade. Se a família se dissolver, dissolve a sociedade e se dissolve a igreja. Então, a família precisa ser preservada. E nós temos visto aí ataques terríveis contra essa primeira instituição que Deus criou. Isso posto, convido os irmãos para nós fazermos uso da palavra de Deus. No livro dos Salmos, foi lido aqui ontem pelo pastor, o Salmo de número 128. Esse Salmo 128 e 127 são os 2 salmos, que a gente conhece da família ou para a família. Salmo 128. Os Salmos é o inário de Israel, Palavra terrilim do hebraico, inário, cântico. Eles cantavam, são 150 cânticos, que eles cantavam do 120 ao 134, chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem. Quando eles iam na direção do templo, eles iam e voltavam cantando os salmos. Salmo 128, quem achou, diga amém. Leamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Agradecer também à irmã, a esposa do pastor, irmã Eurides, pela recepção, os irmãos aqui que nos atenderam do lado aqui ontem na cozinha, os obreiros, o pastor Sestari. Agradecer a minha esposa que está comigo ali, irmã Roberta, É sempre bom que quando a gente vai ministrar, sobretudo num assunto como esse, a esposa esteja junto, Porque ela que nos conhece lá dentro de casa. E é muito importante que quem pregue, viva aquilo que pregue, Porque pregar até que não é tão difícil. O mais difícil é você praticar quando sai ali fora. Todos acharam? A minha tradução é um pouco diferente, mas diz assim: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Algumas promessas aqui. Quando a Bíblia diz te abençoará desde de Sião, não está falando do Monte Sião em Jerusalém, está falando do Monte Sião original no céu, onde está o trono de Deus, A bênção vem de lá. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. E aqui tem duas promessas que eu quero salientar antes da gente começar na apostila, que é a primeira, longevidade para aqueles que temem ao Senhor. Os filhos de teus filhos, quem são? São os netos. Uma promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor, de poder contemplar os netos. E é muito bom, né? Como a irmã Roberta disse aqui, eu já tenho 2 netinhas, e é muito diferente, muito bom mesmo. E outro sim, quando ele diz aqui, a paz sobre Israel. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Isso aqui é uma promessa de reinar com Cristo no milênio. Porque a paz sobre Israel só no período do milênio. Então, irmãos, esse salmo aqui ele é um salmo completo para a família. Eu aconselho que os irmãos meditem nesse salmo, estudem ele, porque vai direcionar em muitas áreas da vida. A Bíblia por um todo, né? A Bíblia é o manual do ser humano. Quando nós compramos um produto e nós queremos saber alguma coisa, o que nós fazemos? Manual. Se alguém quer saber alguma coisa sobre o ser humano, Bíblia Sagrada. Porque aqui é o instrumento da verdade teológica do cristianismo, a carta magna da igreja. A única regra de fé nossa é a Bíblia Sagrada. Nós podemos utilizar livros, podemos ter até pensamentos, mas o nosso fundamento é a palavra de Deus, inerrante, insofismável. Não precisa ser atualizada porque ela já é atual. A Bíblia é atemporal, ela serve para todos os períodos. Ela é transcultural, ela serve para todos os povos, todas as etnias, porque ela nasceu no coração de Deus. Houve uma mente mestre que inspirou os autores, os 40 autores, para que essa palavra chegasse em nossas mãos, inerrante. 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, da maneira que precisava. O período de 1500 anos que ela foi construída. Não há erros, o que pode haver aqui são erros de grafia, alguns erros de tradução, mas a essência da palavra é inerrante, porque Deus não erra, e o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois bem, então eu convido que você possa abrir a sua apostila, você que tem, para nós começarmos a discorrer o assunto. Até ontem eu conversei com o pastor, sempre bom a gente seguir a orientação do pastor da igreja, porque ele é quem sabe aquilo que a igreja necessita, né? As cartas às 7 igrejas da Ásia foram escritas primeiramente aos anjos da igreja, ao pastor, para que ele pudesse então depois direcionar a igreja. Então vamos seguir a orientação de Deus aqui, do pastor, e vamos, se os irmãos acharem por bem, cada assunto que a gente for discorrendo aqui, se você não quiser se manifestar, você pode escrever aí anônimo, né? Pedir para alguém trazer alguma pergunta, alguma dúvida que pairar. Nós vamos tratar sobre muitos assuntos aqui, e eu acredito que vai ser muito bom para o nosso elevo espiritual e para o bom andamento da nossa família. Amém, meus irmãos? Pois bem, então, se você abrir aí a sua apostila na página 3, onde está a introdução, nós colocamos aí que a família, ela foi a primeira instituição divina. Então, se essa foi a primeira, ela possui atribuições como vida íntima conjugal, propagação do gênero humano, subsistência, educação, proteção e afeto. E Deus tinha e continua tendo um propósito quando ele estabeleceu a família. A família, o propósito de Deus era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. E nós temos vivido agora um tempo de muita escassez. Inclusive, a sociedade caída aí fora, eles pregam que o casamento, nós vamos explicar o que é o casamento, é uma instituição falida. Mas nós não acreditamos nisso, porque nós sabemos que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é a bênção que Deus deu para o homem. Os irmãos percebam que na criação, olha que interessante, os irmãos puderem ir anotando, na criação, Deus, de um, ele fez 2, mas no casamento de 2, ele fez 1. Olha que interessante.
No casamento, na criação, Deus, de um ele fez dois. Tirou a mulher do homem. Assim como a mulher, olha que mais uma coisa interessante. Cristo era o mistério que estava oculto em Deus, no Pai. A igreja, o mistério que estava oculto em Cristo. Quando aquele soldado romano introduziu aquela lança do lado de Jesus que saiu água, aquela água tipifica, a palavra tipifica a igreja, saindo de onde? De dentro de Cristo. E a mulher tipifica, a mulher ela sai de dentro do homem. Por isso que Paulo, em Efésios 5, ele faz uma alusão do casamento, e ele diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, Cristo, o mistério que estava oculto em Deus, no Pai. A igreja, o mistério que estava oculto em Cristo, saiu do lado de Jesus. E a mulher, o mistério que estava oculto dentro do homem. Então percebam qual a importância da família e da união. Então, irmãos, nós vamos caminhar, trafegar aqui em muitos assuntos. Irmãos, anotem, se tiver dúvida, perguntem, porque eu acredito que vai trazer algumas curiosidades, né? E é muito importante que nós possamos aproveitar esse momento e anotar tudo e tirar as nossas dúvidas para colocar em prática quando nós chegarmos na nossa casa. Porque a nossa casa é uma extensão da nossa igreja. Então a gente precisa praticar. O mais importante não é o conhecimento que nós temos. O mais importante é o que nós praticamos. Então vamos caminhando aqui. Definição conceitual da família. Família é o sistema social básico instituído por Deus no Éden e ratificado, confirmado por Jesus em Caná da Galileia. Não é por acaso que Jesus estava, quando ele faz o seu primeiro milagre, em uma festa de casamento. E quando ele transforma a água em vinho, tipifica ele trazer de volta a alegria que havia perdido. Porque o vinho, ele tipifica, depende do contexto na Bíblia, ele pode significar muitas coisas. A ira de Deus, pode significar alegria. Nesse caso aqui, a alegria que havia se perdido na festa. Jesus trouxe a alegria de volta. Então, quando alguém perceber que a alegria do casamento, do relacionamento, do lar está indo embora, precisa chamar Jesus urgente. Porque Jesus tem a solução. Ele sabe como fazer. Nós nos embaraçamos, mas ele nunca se embaraça. Ele tem a solução. Jesus tem a resposta. Se você veio aqui hoje, está com problema no casamento, isso é normal, né? Jesus está aqui nessa manhã. E ele tem uma resposta. Todos nós que estamos aqui, que temos nossa companheira, as irmãs que têm seu companheiro, há momentos de conflito, há momentos de discórdia, porque nós somos, embora nós sejamos uma só carne, mas também somos indivíduos e pensamos diferente. Então, não somos como robôs, né, que foi feito em série. Nós somos indivíduos e vai ter divergência. E é nesse momento que é preciso que a palavra de Deus esteja no nosso coração e que nós possamos praticá-la para que as coisas possam se acertar. Pastor Mauro, o senhor está dizendo que o senhor tem divergência com a irmã Roberta? Sim, sempre nós temos. Mas nós procuramos acertar. Há momentos críticos, né? Isso é normal. Nós estamos já com 31 anos de casado. Tem momentos de divergência. Irmãos, casamento é uma viagem. Começa com 2 e pode terminar com um ônibus cheio, viu? Depende do planejamento familiar, né? O irmão quer conhecer alguém? Viaja com ele. Vai dormir lá no mesmo quarto, comer junto, vai começar a perceber particularidades dessa pessoa. E no decorrer da nossa jornada matrimonial é assim. Nós vamos, quando é namoro é festa, né? Aí depois começa a aparecer os problemas, as dificuldades, né? E olha que a irmã Roberta tem uma paciência que não é brincadeira. Para me suportar mais de 30 anos, não é fácil. Mas aqui ainda na página 3, na definição conceitual família, que eu disse que foi instituído por Deus no Éden, nós percebemos que os primeiros capítulos do Gênesis revelam que a família foi essa primeira instituição, né? É a base, irmãos, que sustenta tudo. Toda a sociedade que banalizou a família, ela se autodestruiu. Todas elas.
E mais uma coisa aqui que eu já quero enfatizar nessa manhã, pastor. Toda a história da raça humana, ela está fundamentada em 3 pilares: homem, mulher e sua prole. Homem, mulher e sua prole. O resto é invencionice de Satanás e dos homens. Homem, mulher e sua prole. E a igreja, como coluna e firmeza da verdade, não abre mão dessa verdade. A igreja não é a verdade. A igreja sustenta a verdade, que é Cristo e a sua palavra. Então, homem, mulher e sua prole. Passou disso daí, não há instituição de família. Não é família. Não sei se dá para falar amém aí. Os dias que nós estamos vivendo está bem complicado, né? Teologias nocivas que estão sendo propagadas. Teísmo aberto, né? Já ouviram falar do teísmo aberto? Que é uma ideia que diz que todos serão salvos, porque Deus é amor. E hoje está na moda, viu? Falar isso, que Deus é amor, mas o amor não é Deus, né? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então o amor, ele vem atrelado a responsabilidades, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Isso não é pregado mais. Só se fala do amor, mas não se fala da justiça. Então, observem que teologias nocivas, como teologia da libertação, que é uma teologia católica, mas que tem já uma vertente protestante aí, né? Missão integral. Teologias, por exemplo, como a teologia inclusiva, que nós refutamos à luz da Bíblia, porque a igreja recebe qualquer pessoa. Todavia, precisa haver uma mudança, porque Cristo liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, a Bíblia, ela é o parâmetro. A Bíblia é o nosso fundamento. A Bíblia é a nossa estrutura. O que nós precisamos está na palavra de Deus. Vamos ver aqui algumas, ainda na página 3, algumas famílias que eu elenquei aqui. Família patriarcal, né? Nós vamos encontrar no Antigo Testamento a família patriarcal, mas não era um modelo que Deus havia estabelecido ainda. Deus tolerou a família patriarcal por um tempo, que era aquela família, a palavra, o pai, né? Pater. O pai era aquele que sempre, os filhos e a esposa não tinham poder de decisão e nem de voz. Claro que nós sabemos que mesmo na sociedade contemporânea, a palavra final deve ser sempre do líder, o sacerdote do lar. Isso também é invertido hoje também, né? E todas as vezes que o líder deixa o liderado tomar a decisão, dá problema. Isso começou lá com Adão, né? Ele deixou que Eva, que era a liderada, tomasse a decisão. E Paulo vai escrever lá no Novo Testamento, e ele vai dizer assim, ó: Adão não foi enganado, porque a responsabilidade era dele. Não está escrito Eva não foi enganada. Está escrito Adão não foi enganado, porque a responsabilidade, o líder era ele. Então houve uma inversão de valores. E a sociedade contemporânea está acontecendo demais isso. Feminismo exacerbado, né? Mulheres que querem ser líder de todas as maneiras. Nós vivemos uma sociedade hoje que as mulheres estão muito ativas no mercado de trabalho. Algumas delas têm salário maior do que o marido, né? E quando chega em casa, às vezes ela quer trazer toda aquela autoridade que ela tem no trabalho, porque tem mulheres executivas, e ela quer depois implantar dentro da sua casa. Mas isso é antibíblico. Ainda que a mulher seja chefe do marido no trabalho, quando ela chegar dentro de casa, ela deve se submeter ao seu marido, porque o marido é o sacerdote do lar. É a cabeça, não é o cabeça, viu? O cabeça é outra coisa, é a cabeça do lar. E a palavra submissão, na sua etimologia, significa aquele ou aquela que está por baixo da missão, que ajuda a escorar a missão. Então isso é submissão. A mulher entender que ela está ao lado do marido para poder ajudá-lo na missão que Deus estabeleceu para ele. Submissão é isso. E aí depois nós entendemos submissão uma coisa, obediência outra, né? Que não vou detalhar aqui agora. Mas também há um modelo que eu coloquei aqui, consanguínea, que era o modelo de família, que era aquele que os nubentes casavam dentro da própria família. Isso aqui também não era um modelo ideal, não era um modelo que Deus idealizou,
Nós vemos o caso, por exemplo, de Rebeca e Isaac, né? Rebeca é um tipo da igreja, Isaac é um tipo de Cristo, Eliezer, o Damasceno, que era de Damasco, é um tipo do Espírito Santo, porque é ele que busca Rebeca e traz até Isaac. E Abraão, o tipo do pai. Eles casavam entre si para não haver julgo desigual. Mas a família que Deus idealizou é a família nuclear monogâmica. Homem, mulher, sua prole. Vamos repetir? 1, 2, 3. Homem, mulher e sua prole. Família nuclear monogâmica. Ok? Um homem e uma mulher. Essa é a família que Deus idealizou. Tem todas as referências aí na apostila, né? Não vamos ficar lendo muitas. Vamos ler só algumas, para a gente poder embasar algumas coisas aqui. Mas os irmãos podem ler em casa depois. Eu aconselho que vocês leiam. Guarde esse material como material de pesquisa, porque vai te trazer muitos benefícios. O matrimônio, palavra matris, né, do latim, é uma aliança feita publicamente entre um homem e uma mulher. Os homens podem inventar aí união estável, mas o casamento, à luz da Bíblia, que a Bíblia para nós é maior do que a Constituição, ok? Homem e mulher, e mormente, quer dizer, principalmente Deus, porque Deus está presente. Então, quem estabeleceu o casamento? Deus. Logo, o homem não tem o direito de dissolver o casamento. Por isso que quando nós realizamos uma cerimônia de casamento, nós dizemos: o que uniu Deus, não separe o homem. E a gente sempre usa a metáfora aqui da aliança, né? A aliança não tem emenda. Ela é maciça, porque o casamento não pode ter ruptura, a não ser que aconteça óbito, né? De um dos cônjuges. Não pode ter ruptura. Pois nós vamos entrar nesse assunto aqui também. Tem muitas coisas aqui que a gente pode falar. Só pode ser dissolvida essa aliança, coloquei aqui, ó, quando um dos cônjuges vai a óbito. Aí eu ainda coloquei aqui que os neoliberais insistem em pregar que o matrimônio é uma instituição falida, né? Mas nós devemos sempre refutar. A palavra gamos, que é a palavra grega, né? Aí eu coloco aqui sobre a viagem, a palavra casamento significa ser recebida em casa. Casamento. Por isso que a igreja está aguardando o momento dela ser recebida na Nova Jerusalém. Casamento, bodas do Cordeiro, né? 7 anos de parte cerimonial lá, casamento entre Jesus e a sua noiva fiel. Porque Yahvé, o pai, ele já tem uma esposa. Lá no Monte Sinai, é só ler o capítulo 33 de Jeremias, vocês vão perceber que o pai, ele casou-se com Israel no Monte Sinai. Então, o pai, ele tem a sua esposa, a nação de Israel. Jesus tem a sua noiva fiel, que vai casar-se com ela nas bodas do Cordeiro, depois do arrebatamento da igreja. Acontece o arrebatamento, acontece ainda na porta do céu o tribunal de Cristo para entrega de galardões para os salvos, e depois, aí sim, a parte cerimonial, enquanto na terra 7 anos de tribulação e grande tribulação, no céu a festa, parte cerimonial, as bodas do Cordeiro. Então, ser recebido em casa, a noiva recebida em casa, este é a palavra, é o significado da palavra casamento. Os irmãos estão entendendo bem? Digam amém. Pois bem, os irmãos sabem que eu conheci uma família, quando eu digo que começa com 2 e pode ter um ônibus cheio. Eu fui pastor numa cidade de Rinópolis, e lá tem uma irmã, está lá ainda. Acho que o esposo dela já faleceu. Eu fui fazer lá, eu fui lá renovar a aliança deles. Bodas de ouro, né? 50 anos. Irmãos, aquela irmã encheu um ônibus. Chegou um ônibus lá, fora os carros, chegou um ônibus da família dela. Mulher, aquela irmã, ela é uma santa, irmão. E eu disse: irmã Judite, ela chama Judite, a senhora encheu um ônibus, fora os carros que estão aqui. Ela riu, né? Então ela levou a pé da letra. Começou com 2, mas terminou com um ônibus cheio. Então é uma bênção o casamento. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Eu não sei como está a tua casa hoje. Eu não sei o tipo de problema que você está passando, como o pastor disse ontem, né? Eu não conheço ninguém aqui.
mas o Espírito Santo conhece. Ele esquadrinha os corações, né? Irmão, isso aqui não é uma pregação, viu? Isso aqui é uma palestra. Vamos interagir, vamos fazer aqui uma interação e vamos caminhar dentro da palavra de Deus. E eu acredito que Deus tem grandes coisas para nós nessa manhã. Na página 5 da apostila, nós vamos ver, eu coloco aí que existe muitos problemas na família, né? Embaixo aí na apostila, que devem ser diagnosticados de modo preventivo e deve ser tratado, né? É preciso procurar orientações com pessoas que têm vida com Deus, viu? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas é preciso primeiro pensar quem são as pessoas que estão nos aconselhando. Os amigos andorinha. Os amigos andorinha são aqueles, eu chamo de andorinha, aqueles que estão conosco só no verão, pastor. Quando vem o inverno, eles migram para outros lugares. Quando nós estamos com saúde, tem dinheiro, estamos bem, as andorinhas estão próximas. São aves de arribação, né? Aves migratórias. Mas quando vem o inverno, eles vão embora. Você já conheceu alguém assim? Esses são os amigos andorinha. E outros sim. Nós vamos passar a nossa vida aqui, talvez 70, 80 anos, se Jesus não voltar. Mas no decorrer da nossa vida, nós talvez não encheremos nenhuma mão assim, ó, de amigos. Eu estou falando de amigo. Não estou falando de colega, não. Colega tem muitos. Talvez nós não vamos encher uma mão de amigos. Nessa pandemia eu perdi um grande amigo. Né? Um amigo desses que podemos contar assim. E eu chamava ele de ganso canadense, porque os gansos canadenses são diferentes da andorinha. A andorinha vai embora. Os gansos canadenses também são aves migratórias. Mas eles vão voando em bando. E quando um fica doente, o líder vai na frente. E eles vão pegando o vácuo atrás. Para não se cansar. E quando um fica doente, um dos indivíduos desce com ele para um lugar seguro. E ficam ali até que ele se recupere. Ele traz água, traz alimento. E quando ele está recuperado, eles alçam voo de novo e vão na direção do bando. Os amigos gansos canadenses nós queremos próximos de nós. Os andorinhas não. Esse meu amigo partiu com a Covid, infelizmente, 42 anos, né? Pastor Fábio. E eu estava hospitalizado com a Covid, eu fiquei uns meses antes dele, né? E ele todos os dias ligava, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. E quando eu saí do hospital, ele falou, vou te mandar uma oferta. Era um amigo mais chegado do que um irmão. E ele foi hospitalizado depois, e as últimas palavras que ele disse para mim, antes de ser entubado, ele disse assim, Pastor Mauro, eu estou preparado. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. E logo após ele ter sido entubado, ele partiu. Irmãos, procure pessoas que têm vida com Deus. Pessoas que podem te aconselhar. Procure o anjo da igreja. A esposa do pastor. São pessoas que estão ao teu lado. Que você está olhando a vida dele. Você sabe quem é ele aí no dia a dia. Não se aconselhe com qualquer pessoa. Porque eles não te trarão bons conselhos. Os irmãos entenderam? Diga amém. Bom, vamos lá. O padrão... Página 5, o padrão bíblico. Eu estou dando aqui só um panorama desse assunto, porque à tarde, se o Senhor permitir, eu quero entrar aqui no assunto que está à frente, os 10 conselhos para um casamento sólido e feliz. E aí nós vamos esmiuçar alguns assuntos. Então aqui o modelo masculino para os filhos. Isso aqui, irmãos, é imprescindível. Eu tenho uma netinha que mora lá comigo, na nossa casa, né? Minha filha mora lá. O casamento dela não deu certo. E eu sempre estou dizendo para minha esposa e para ela, essa menina precisa de uma referência masculina. Sou eu, o pai não está, é o avô. Porque a criança é fruto do que ela vê e do que ela ouve. Isso aqui é muito importante, irmãos. A criança é fruto do que vê e ouve. Ok? Ela vai se tornar... a criança, a formação do caráter de uma criança, ela dura do 0 aos 7 anos. Após isso, ela vai só acumular aprendizado. Aos 11 anos, a criança desenvolve totalmente o seu labirinto. Os irmãos sabiam que Deus ele é tão sábio, que ele fez o equilíbrio do ser humano dentro do aparelho auditivo?
Sabeu disso, irmão? Se alguém está com labirintite, o que acontece? Ele precisa deitar num lugar escuro, ele perde o equilíbrio, dá vômito, porque o equilíbrio do ser humano está aqui, ó. Ok? Ouvido, equilíbrio. Vem na palavra Ekev do hebraico, né? Depois é uma raiz que vai formar a palavra Yaakov, que nós chamamos Jacó. Que na verdade Jacó nunca foi usurpador. Na verdade o nome Jacó não significa enganador e usurpador. Significa aquele que agarra. Aquele que agarra. E vem lá da raiz da palavra Ekev. Ouvido, equilíbrio. Isso aqui é muito importante. Então uma criança que ela não formar o caráter dela, do 0 ao 7, ela é fruto do que ela vê e do que ela ouve. E o que eu coloquei aqui, o modelo masculino para os filhos. E aí, irmãos, isso aqui agora, vamos entrar num assunto aqui, que nós estamos vendo hoje, está em todas as esferas. Nós estamos vendo um crescente percentual de pessoas adolescentes do sexo masculino, mas com gesticulações, comportamento feminino. E parece que está tendo uma inversão terrível. Os homens estão ficando afeminados e as mulheres masculinizadas. Isso é inversão de valores. Sociedade caída. O que é que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Nós já sabemos, né? Então o que está acontecendo muito é falta de referência. A psicologia diz que a criança precisa ter o referencial e diferenciar o homem e a mulher. A minha neta tem 2 bonecas lá, uma é menininho, outra é menininha. E ela já chega, a minha neta tem 1 ano e meio, ela chega e já fala: esse aqui é homem, esse aqui é mulher. Ela já sabe. Ensina o teu filho, irmão. Porque as redes sociais estão deturpadas, né? Os pedófilos sabem como falar com a criança, viu? Ensina a tua criança, teu filho, teu neto. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Não pode haver transferência de responsabilidade. Mas os avós podem dar conselhos, orientar. Mas a responsabilidade plena é dos pais. Eu estava um dia lá em São Paulo, conversando. Os irmãos já ouviram falar do Dr. Caramuru? Já ouviu, pastor? Sim, ele é juiz de direito e ele é um exímio ensinador, ele é professor de escola dominical e de teologia. Eu tive a oportunidade de participar de um simpósio teológico, ele estava lá também, era um dos ministradores, e ele deu uma palavra lá interessante. Ele disse que um dia ele estava na casa do pai dele, almoçando, não, na casa dele, ele convidou os pais dele, e o filho dele sentou à mesa, e num dado momento, o menino desrespeitou o avô. E ele disse para o menino: levanta da mesa e vai para o seu quarto. Acabou sua refeição aqui. E aí o avô já fechou o semblante. E o menino foi. Terminaram de almoçar, eles foram sentar lá na biblioteca e ele disse assim: você viu o que você fez? Falou para o doutor Caramuru, né? E aí ele: como assim? Você viu o que você fez com o menino? O que eu fiz? Eu eduquei ele. Mas não precisava você mandar o menino sair da mesa? E aí ele disse assim: mas o Senhor mandava a gente sair da mesa. Então, irmãos, observem. Deus não é avô. Deus é pai. Ok? Que Deus, ele nos admoesta e nos corrige. Porque os avós não estão mais preparados para educar os netos. Eles já educaram os filhos. Eles estão prontos para fazer a vontade dos netos. E muitas vezes estragar os netos. Ok? Haja vista lá em casa, né? Que eu estou sempre corrigindo. Então aqui, ó, modelo masculino para os filhos. Não é o que está acontecendo hoje aí na sociedade, não é apenas uma influência de Satanás. Também é, porque o papel dele é esse. Ele trabalha 24 horas por dia, ainda faz hora extra. Ele está sempre na esquina, na espreita. Mas isso daqui também é falta de modelo para os filhos, masculino. Eu pergunto para os irmãos: se uma criança está sendo criada em um lar onde a mulher é masculinizada ou o homem é afeminado, o que vai acontecer? Digam para mim, o que as crianças serão? Elas são fruto daquilo que elas vê e do que elas ouvem. A criança, irmãos, aqui é um assunto que eu não vou entrar, vou só falar para a gente entender. A criança,
ela recebe, ela herda a alma do pai e da mãe. Os irmãos sabiam disso? Porque às vezes nós ensinamos muito sobre o destino da alma, mas não falamos sobre a origem da alma. A origem da alma, o traducianismo, que é um estudo da alma dentro da teologia, ensina que as crianças, elas herdam a alma do pai e da mãe. Por isso que a criança tem tantos, ela parece tanto, não é apenas físico, é a alma, que ela herda através no momento da incursão sexual. No momento em que é o ato sexual e a concepção, é o momento que se forma a alma e o espírito no ser humano. Porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo, nessa ordem. Não é corpo, alma e espírito, não. É espírito, alma e corpo. O ser humano nasce e morre nessa ordem. Espírito, alma e corpo. O último a ser, no caso da redenção do ser humano, o último que vai ser redimido é o corpo, na ressurreição. Porque quando nós morremos, Paulo chama o espírito e a alma de homem interior. O espírito vai para Deus, não se separa da alma, é caldeado, né? E o último a ser redimido é o corpo na ressurreição. Então olha a ordem, espírito, alma e corpo, sempre. A redenção da alma é o que Paulo fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a metanoia, a palavra grega metanoia, mudança radical. Do espírito é o novo nascimento, que Jesus vai ensinar lá para Nicodemos. E a redenção do corpo é a ressurreição. Então percebam a importância de se ensinar a criança. Como diz Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Os pais, lá os hebreus, eles pegavam a criança e andavam com ela pelo caminho, e diziam, esse caminho aqui você pode andar, é seguro. Aquele não. Você precisa gravar isso aqui até quando você estiver adulto. E ele sempre andava por aquele caminho. Por isso diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Como está a nossa casa nessa manhã? O Espírito Santo está me impulsionando a perguntar aqui nessa manhã. Como está a tua casa, teu casamento, a tua família, teus filhos? Como eles estão sendo educados? Quem é que manda lá na tua casa? É você ou são os teus filhos? Fica uma pergunta aqui, né? Muito bem. Comprometimento com o amor. Estou falando do padrão bíblico do papel do marido. Raramente. Vocês já leram na Bíblia alguma vez? Com a exceção de um texto que eu vou citar aqui. A Bíblia advertindo a mulher para amar o seu marido. Vocês já leram isso na Bíblia? Só tem um texto que eu vou ler depois. Por que será? Porque a mulher, ela é inato, já nasce na mulher a capacidade de desenvolver a relação amorosa pelo fato de que a mulher é mãe. E Pedro diz que nós temos que coabitar com elas com cuidado, né? Porque às vezes as orações podem até ser impedidas. Porque a mulher, nós somos cordeiros da mulher, sabia? Da vida, em Cristo, porque ela tem o dom de dar à luz. Pedro escreve sobre isso, né? Embora a mulher também tenha nascido do homem. Interessante, tirada do homem, né? Mas a mulher tem o dom de dar à luz que nós não temos. Então ela já nasce, é inato. Ela já nasce sabendo desenvolver. Pega uma criancinha lá, uma menininha, dá uma bonequinha na mão dela. Ela já começa, né? Que ela sabe. Ela já sabe. Minha netinha pega a boneca e fica nanando já. Já sabe. Então, raramente a Bíblia vai admoestar, advertir o homem para amar a mulher, para amar o seu marido. Mas, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uma só carne. Essa palavra aí significa uma só personalidade, irmãos. Envolve questões espirituais, de alma. Por isso que quando um homem se deita com uma prostituta, ele entra praticamente dentro do inferno. Porque envolve questões espirituais. O ato conjugal envolve o mundo espiritual. Isso aqui é muito sério. Certo pensador diz que o adultério transforma uma mina, um poço de águas cristalinas em esgoto. Pensa nisso. Então, o comprometimento com o amor, né?
o ser humano, o homem, ele tem uma facilidade, né, para se envolver com coisas mais racionais. Questões profissionais, lazer, com os amigos. E todos esses fatores fazem com que o marido possa negligenciar o seu compromisso maior com o casamento. O cultivo do amor pela esposa, acompanhado do esforço prático e sincero para agradá-la, isso deve acontecer sempre. Por sua vez, a esposa retribui ao marido o amor do marido e tudo faz também para agradá-lo. Então nós entendemos aqui, existem muitos detalhes, né? Como que o homem pode agradar sua esposa. Tem pequenos detalhes. A mulher, ela é detalhista, irmão. Às vezes nós não enxergamos alguma coisa e a mulher percebe. Ela tem uma percepção muito maior que a nossa. Eu mesmo, às vezes, fico muito em falta, né? Às vezes levar uma flor para a irmã Roberta. Coisa pequena, né? A mulher, se você dá uma flor para ela, um bombom, pronto. Já ganhou o dia, né? E nós, às vezes, negligenciamos isso daí. E hoje, com o advento das redes sociais, então, nem se fala, né? Famílias em que as pessoas não conversam mais. Há um professor da USP, não me recordo o nome dele, não, da Unicamp. Ele desenvolveu uma tese de doutorado e ele deu o nome, pastor, interessante, despamonhanização da família. Os irmãos já comeram pamonha? Quem já comeu? Levanta a mão. Quem já fez pamonha aqui? Pouca gente. Quando eu era garoto, eu lembro que eu ia para o sítio do meu avô e a minha avó ficava fazendo pamonha. Só que não era assim, ela passava o dia todo, tinha que ir na roça pegar o milho, depois tirava todos aqueles cabelos, tinha que ralar o milho, e ela ficava o dia todo fazendo pamonha. E quando chegava a noite, à tardezinha, está pronta a pamonha. Aí, e nesse período em que a pamonha estava sendo feita, se desenvolvia diálogos ali, à beira do fogão de lenha. Sabe o que aconteceu hoje? Ninguém faz pamonha, compra pronta. Por isso que ele desenvolveu despamonhanização da família. Acabou a família junto. Rede social. As pessoas estão, irmãos, totalmente manipuladas por celulares. Eu tenho amizade... Pois não, pastor? Quer o cartão. Muito bem. Se der o cartão para ela, então, ela pira, né? Irmãos, olha que interessante. Eu tenho uma certa amizade. Os irmãos já ouviram falar do Dr. Augusto Cury? Ele é um escritor muito famoso. E eu tive o privilégio, né, de ter amizade com eles, porque a tia dele e a sogra congregou comigo na igreja que eu era pastor um bom tempo. E nós mantemos contato até hoje. Ele é muito famoso, né? Pessoa que já tem livros traduzidos no mundo todo. É o maior vendedor de livros da atualidade. E um dia eu fui almoçar na casa dessa tia dele e ele chegou lá. Eu tenho amizade com a esposa dele, a doutora Suleima, né? E a gente estava conversando e estava cheio de gente lá, e todos eles com smartphone. E no momento do almoço ele falou, gente, pelo amor de Deus. Não é qualquer pessoa, irmãos, é uma pessoa que estuda onde nasce o pensamento no ser humano, a fronteira da mente do ser humano. E ele disse, não dê isso na mão das crianças. Vocês estão destruindo a mente dessas crianças. Quem falou isso não é qualquer pessoa. É uma pessoa que estuda a fronteira do pensamento do ser humano. Porque a mente do ser humano não está preparada quando ela é criança para poder absorver o que está naquele aparelho. Isso está destruindo a mente das crianças. Albert Einstein, a segunda mente mais brilhante de todos os tempos, só depois de Jesus é ele. Albert Einstein. Ele disse o seguinte, o dia que o ser humano depender totalmente das máquinas, nós teremos um mundo de idiotas. É só os irmãos olhar aí fora como é que está. Vai comprar alguma coisa por aí, dá um dinheiro às pessoas na calculadora. Um dia eu fui numa loja, numa farmácia, e dei, a conta deu R$96. Eu dei 106 para a moça. Ela não sabia voltar o troco. Foi na calculadora, não deu, está o computador ali, chamou a outra. Aí a outra veio. Ah, mas como assim? Ele deu 106? Para quê? E eu só observando.
Ah, não, agora entendi. Você dá 10 para ele. As pessoas têm se tornado escravo disso. Os irmãos sabem o que significa a palavra celular? Selo do lar. No antigo Império Romano, eles colocavam um selo no pé do escravo. E aonde o escravo ia, ele era achado. Esse escravo pertence àquela família. Leva ele de volta. Aonde você está, o celular te acha. Alguém liga, e se ele não atender, ele vai dizer assim, ah, não quis me atender ainda. É escravo ou não? Cuidado, irmão. Então, muitos detalhes, né? Os homens, eles são mais racionais. Por exemplo, na questão sexual, a mulher precisa de preparação, de tempo. O homem está sempre pronto. É mecânico. Sempre pronto. Qualquer homem, irmãos, qualquer homem, qualquer um deles, ele pensa em sexo pelo menos 6 horas por dia. Qualquer homem. Ok? De vez em quando vem um pensamento. Isso é normal. O modelo afetivo para o marido, página 6, deve manifestar seu amor espontâneo pela mulher na prática, né? E ao mesmo tempo procurar agradá-la, tornando-se um modelo específico para os filhos. Só assim é que o lar se torna um laboratório de formação de jovens qualificados para suprir e abençoar a sociedade. Construir lares estáveis, tementes a Deus e abençoados e servir na causa do Senhor. Ok? Eu estava dizendo para o pastor ontem, eu fiz parte de uma mocidade, de um grupo de jovens. Quando eu era jovem, nos anos 80, eu cheguei na igreja em 1983. E desse grupo de jovens que eu participava, saíram 5 pastores. Aí eu pergunto para os irmãos, acontece isso hoje? Muito raro, irmãos, sair hoje um grupo de jovens, 5 pastores. Pode ser até 1, 2 no máximo, né? Mas 5 é muito raro. Porque nós estamos vivendo um período muito complicado. Os valores estão invertidos. A igreja contemporânea, irmãos, eu estou falando de modo geral, ela está se envolvendo numa grande miscelânea de coisas. Então está cada vez mais complicado. E começa onde? Na casa. Lá é o laboratório. É lá. As pessoas não respeitam mais autoridades. Né? Pessoas que vivem de modo dissoluto não querem respeitar as autoridades. Quando a pessoa que é crente, que ela tem... a pessoa é crente e ela teve uma criança, nasceu o bebê. Quando essa criança começar a ter já os primeiros passos, que ela começar a querer entender, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocá-la em contato com as autoridades, primeiro na igreja. Esse daqui é um diácono, ele é uma autoridade sobre a sua cabeça. Esse é o pastor da igreja, é uma autoridade. Professor da escola dominical. Isso aí, irmãos, é imprescindível. Porque as pessoas estão cada vez mais com aversão das autoridades. As escolas hoje, eu não sei se tem educadores aqui, pois é, as escolas hoje são lugares de evasão de educadores, porque se tornou lugares terríveis. Tem até uma charge nas redes sociais, não sei se os irmãos já viram, a pessoa, tem um rapaz trancado dentro do banheiro, e aí a mãe dele bate na porta para ele ir para a escola, e ele não quer ir para a escola, e ela grita, mas você é o professor. E ele trancado lá dentro, porque eles têm pavor. O que tem de pessoas, educadores, afastados das suas atribuições, depressivos, porque foram agredidos, ameaçados. Quando eu estudava, irmãos, se você ameaçasse um professor, você era expulso da escola. Se eu chegasse em casa com um caderno, e precisasse o meu pai ou minha mãe assinar, eu estava perdido. Porque você só entrava na escola se o pai assinasse. Se eu chegasse lá, eu ficava rodeando, né? Para poder mostrar o caderno, porque eu sabia que a correção era dura. E aí nós vemos com toda a tecnologia, né? Com todo o mimimi que existe hoje, as crianças não respeitam as autoridades, não respeitam os pais. Eles têm senhas nos seus computadores e os pais não podem olhar. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então é preciso ter autoridade, né? Nós não podemos reter a correção, porque a autoridade é algo que Deus delegou para nós. Se nós negligenciarmos, nós vamos ter que tratar com Deus depois. Autoridade. Porque, irmãos, quando a gente vai estudar a Bíblia sobre questão de autoridade,
Deus tem um peso quando alguém peca contra a sua santidade. Mas o peso que Deus usa quando se peca contra a sua autoridade é outra. Vocês sabiam disso? Os irmãos percebam qual foi o pecado de Lúcifer. Quantas vezes ele pecou? Pois é. Mas ele foi destituído do seu cargo. Destituído e lançado por terra. Porque ele pecou contra a autoridade de Deus. Vamos imaginar, pastor, aquelas balanças antigas, que hoje não tem mais, é digital, mas tinha aquelas balanças de prato, né? Então vamos imaginar que aqui ela tinha um fiel no meio, né? Então aqui vamos colocar a autoridade de Deus de um lado e a santidade de Deus do outro. O que vocês acham que pesa mais? A autoridade de Deus. Quando alguém peca contra a santidade de Deus, é pecado. Deus cobra, mas a autoridade de Deus, o peso é outro. Por isso que ele delegou. Aliás, quando houve essa quebra de autoridade lá na eternidade, desencadeou um grande cataclismo aqui na terra. A queda dos anjos trouxe um grande cataclismo na terra original, e a terra ficou submersa. Por isso que a Bíblia diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso daí é o momento em que houve uma quebra de autoridade. Ele foi destituído, desencadeou. Jesus vai falar um pouco sobre isso em Lucas 10, quando ele diz, eu via Satanás descer do céu como um raio. Ele está remetendo lá para o princípio. Então a terra que tinha aquele primeiro estágio, porque de Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 3, tem milhões de anos. Milhões de anos. Há um gap ali, né? Uma lacuna. E ficou submerso, por quê? Porque houve quebra de autoridade. Como está a tua casa, irmão? Tem autoridade lá? A tua palavra é a palavra final? Ou é o teu filho que dá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, ó, a educação cristã, moral e ética dos filhos é assistência da igreja. Aliás, a educação moral e cristã dos filhos é uma responsabilidade intransferível e pessoal dos pais, com apoio e assistência da igreja e sua liderança. Começa lá. Educa lá. Ok? Eu conheço um pastor Darlan, de Goiânia. Ele é um pastor presidente de um campo muito grande lá. Ele ficou anos e anos desviado, pastor, porque ele levou uma surra de cinta de um diácono na porta da igreja. Ele era o filho do pastor. Ele levou uma surra de cinta do diácono, porque ele era terrível, né? E nunca mais ele quis ir para a igreja. E Deus tirou ele depois lá do quartel e trouxe, ele é um pastor, uma bênção hoje. Mas então a educação não é essa. Não é o diácono que deve educar e bater. Esse diácono era despreparado. Aliás, uma das primeiras funções do diácono, das principais funções de um diácono, é ser dissipador de contendas. Sabia, irmãos? Porque havia uma contenda, né, entre as viúvas dos gregos e dos judeus. Por isso que eles foram levantados lá, os 7. Aqueles 7 de Atos capítulo 6. Porque havia uma contenda. Então, uma das primeiras funções do diácono não é apenas servir. A gente pergunta, logo já diz, servir. Mas não é só isso, é ser dissipador de contenda. Se ele não é dissipador de contenda, logo ele não está apto para desenvolver o diaconato. Isso aqui é uma verdade insofismável. Então começa em casa. A pessoa não dá a educação para o filho em casa, depois quer que a igreja e a escola dê jeito no filho. É claro que isso não vai acontecer, né? Os irmãos que tiverem perguntas, já pode ir anotando aí. Recuperando a autoridade perdida. Página 6. Os irmãos acham que eu estou indo muito rápido? Querem? Se alguém quiser se manifestar aí, interagir, fica à vontade. Viu? Então, considerando que a autoridade paterna é um instrumento divino, a nós confiados para garantir a qualidade da formação dos nossos filhos, é imprescindível que todo pai tenha consciência desta verdade explicitada em Gênesis 18, versículo 19, quando ele fala a respeito de Abraão, né? Porque tenho conhecido que ele há de pedir. Como que está lá? Ordenar. Olha aqui. Eu tenho uma expressão lá em casa,
pastorzito? Assim, ó. Quem come do meu pirão está debaixo do meu cinturão. Entendeu? A autoridade é minha. Minha esposa, nós vamos sentar, conversar, vamos tomar as decisões juntos, mas a palavra final é minha. E os meus filhos, eu tenho uma filha que mora comigo, mas eu já digo, a palavra final aqui é minha. Porque muitos querem mandar dentro de casa, mas não querem ter responsabilidade. Quando eles for pagar as contas deles, se manter, eles podem mandar na casa deles. Na nossa casa, não. Porque isso é Deus quem estabeleceu para nós. Nós somos a autoridade dentro do nosso lar. Isso deve ficar muito bem explícito. Porque nós temos isso. Eu já presenciei, irmãos. Gabinete pastoral, pastorzito que tem muito mais experiência do que eu, sabe. Passa cada coisa dentro de gabinete pastoral que não dá para acreditar que nós estamos lidando com crente. Viu? Hoje eu vou falar algumas coisinhas aqui para os irmãos refletirem. Então eu não sei se há alguém aqui nessa manhã que perdeu a autoridade dentro de casa. Mas se tiver, é preciso recuperar essa autoridade. Porque é um instrumento de Deus para você. Deus vai te abençoar se você exercer. Eu não estou falando aqui de autoritarismo. Estou falando de autoridade. Não é o déspota, né? Aqui quem manda sou eu e acabou. Não é isso. Porque tem atribuições que realmente é da mulher. Às vezes eu pego no pé da irmã Roberta porque ela tem mania de limpeza, né? Ela tem mania de limpeza. E a hora que ela acorda bem cedo, ninguém dorme mais. E aí ela fala assim, mas espera aí, a dona de casa sou eu. Eu é que sei o que tem que limpar aqui. E às vezes a casa já está bem limpa, mas ela quer limpar de novo. E às vezes eu pego no pé dela porque ela não descansa. Mas eu sei que a atribuição dessa tarefa é dela. Ela que cuida das coisas de casa. Mas eu, com cuidado, né, para preservar ela, digo para ela, você vai dormir até mais tarde amanhã. Para ela se preservar, né? Mas assim mesmo não há como convencê-la. Mania de limpeza. E tem coisas, irmãos, que o homem, o marido, ele tem que bater na mesa da decisão. Ele é o sacerdote. A cabeça é ele. É ele que dá a palavra final. A mulher, e às vezes também nós temos que ouvir conselho da mulher, viu? Porque tem coisas que elas falam que elas estão certas. Algumas coisas, se eu tivesse ouvido o conselho da minha esposa, eu não teria passado por algumas situações. Então tem que ponderar muita coisa. Mas existem casos que a palavra final é nossa. Porque a autoridade de Deus somos nós lá dentro. Sempre. Tem mesmo? Não, a mulher... irmãos, olha o que eu vou falar para vocês. A mulher, ela tem uma percepção bem maior do que o ser humano. Depois eu vou mostrar algumas diferenças aqui. A mulher consegue ver algumas coisas que nós não conseguimos ver. Ok? Agora eu vou dar um conselho para as irmãs aqui nessa manhã. Nunca fale para o seu marido, você viu a fulana te olhando? Porque às vezes ele nem percebeu, viu? Mas você já alertou ele. Você viu lá a fulana te olhando? Não. Ah, não viu o que isso? Às vezes ele pode querer conferir, né? Cuidado, né? Muito cuidado, irmãos. Essa área é muito perigosa. Por causa da visão dela. Exatamente. Olha aqui o que o pastor está falando, ó. Observe. Muita gente pensa, abriu uma vertente, isso aqui vai abrir muitas vertentes. Muita gente pensa que o homem e a mulher, eles foram criados separadamente. Mas eles foram criados no mesmo dia, no mesmo momento. Eles foram formados, a mulher foi formada depois. Quando Deus fez o homem, ele já fez a mulher. Só leu Gênesis. Ela estava dentro do homem. Como eu disse, o segredo oculto em Cristo é a igreja. O segredo oculto em Deus, Cristo. E o segredo oculto no homem, a mulher. Quando ele tira a mulher de dentro do homem, do lado, né?
Mas a mulher, irmãos, com certeza Adão já tinha visto aquela árvore. Com certeza ela ficava no meio do jardim. Ela e a árvore do conhecimento do bem e do mal ficavam próximas. Ela ficava quase no meio. No meio era a árvore da vida. Depois a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa árvore, que os judeus dizem que foi um figo, né? Nós falamos maçã, mas a tradição judaica diz que foi um figo. Ela já tinha visto, e ele já tinha visto. Só que a mulher, ela é seduzida pelo que ela vê, irmã. A mulher é seduzida pelo que ela ouve. O homem é seduzido pelo que ele vê. Adão já tinha visto a árvore, com certeza. E eles vão comer juntos, viu? Não é depois, não. Ela come e dá para ele no mesmo momento. A Bíblia diz que eles estavam juntos. Pois bem, então, olha as 3 coisas que fez o homem cair. A concupiscência da carne. Concupiscência é desejo exacerbado. Apetite desordenado. A concupiscência dos olhos. Por isso que o pastor falou. E a soberba da vida. As 3 coisas que fez o homem cair. E tem 3 coisas, irmãos, que eu quero que você anote aí na tábua do teu coração. Se tiver caneta, anote. 3 barras que podem derrubar o crente. Principalmente o obreiro. 3 barras. Uma é o conhaque São João da Barra. Outra é a barra de ouro. E a outra é a barra da saia, viu? Cuidado, não se aventure por esse terreno, porque é lugar escorregadio. Tome cuidado. Porque se não tem esse, irmãos, é perigoso. Porque o homem foi feito, justamente o sexo oposto foi feito para ser atraído pelo outro. Então não há o fortão, tome cuidado, vigilância. A Bíblia manda resistir o diabo, que ele foge de nós, mas manda correr da mulher. José não correu da mulher? Pois é. O diabo, quer dizer que nesse critério aí, nesse quesito, a mulher é pior que o diabo. Pois é. Poderia ser, né? Olha aqui, o diabo, a Bíblia manda você resistir dele, que ele foge. Mas a mulher manda correr. Porque se chegar muito perto, é perigoso. Pois nós vamos entrar nesse assunto aí. Bom, como que nós vamos recuperar a autoridade perdida? De que forma? Está aí na página 6, né? 6 e 7. Abraão ordenou, Deus sabia que ele governaria os seus filhos, de modo que eles pudessem colocar em prática a vontade revelada de Deus, né? Quando o pai conscientiza de que é uma autoridade necessária para que os seus deveres sejam cumpridos, deve. Quando errar, nós temos dificuldade para isso. Reconhecer e assumir o erro. Orar muito a Deus, especificamente sobre o assunto. Aconselhar-se com qualquer pessoa. Está escrito aí? Como? Líderes sábios e experientes. Líderes sábios e experientes. Uma vez eu ouvi um irmão pedindo conselho para um obreiro sobre a esposa. O obreiro falou: mata ela. Mata ela. Eu não sei mais o que te falar. O irmão falou: mata ela. É. Pois é. Eu conheço um irmão que diz que ora e a pessoa morre, né? Mas não é bom vocês conhecerem ele, não. A falta de autoridade, irmãos. Aqui, ó, aconselhar, reunir a família, tratar dos assuntos domésticos à luz da Bíblia, por ordem em casa. Como está a nossa casa? Tem casas, irmãos, por aí que está igual uma sala cheia de papel, o ventilador ligado. Está assim, ó. Você não sabe quem manda. Não tem disciplina. Hoje não se pode falar não, né? Não querem ouvir a palavra não, e não já começou lá no Éden. É um freio. Por que tem freio no carro? Para quê, irmãos? Já experimentou viajar num carro sem freio? Descer a Serra de Santos ali?
da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não, olha o não aí. Começou lá, mas hoje você não pode falar não. Nós estamos vivendo uma época do politicamente correto, né? Não pode falar nada. Nada. Você tem que hoje procurar as palavras, tatear, né? Para poder falar. Qualquer coisinha já é motivo para a pessoa ser acusada de muitas coisas. E às vezes também, como nós conversamos ontem, a mensagem que é pregada nos púlpitos hoje são mensagens palatáveis, né? Mensagem que não pode falar contra o pecado. Você sabia que 50% dos cristãos hoje, de modo geral, não acredita mais no inferno? Porque não é mais pregado. Volta de Jesus, isso aí é uma utopia hoje. É igual o bico-leão dourado. Eu conheço um irmão lá em Tupã. Há uns anos atrás, alguém foi almoçar, ele foi almoçar na casa de uma pessoa, crente. E chegou lá, eles foram orar para almoçar. E o dono da casa falou para ele: ora aí, irmão, para agradecer pelo alimento. O irmão orou. No final da oração, o irmão disse assim, ó: Senhor, nos prepara para o momento da sua vinda. Aí quando terminou a oração, as pessoas estavam olhando ele igual um fantasma, que ele fosse um fantasma. Aí o dono da casa, crente: o que é isso aí que o senhor falou? Volta de Jesus? O que é isso? Explica para nós aí, nós interessamos. Eles não sabiam, irmãos, porque a igreja que eles frequentavam não falava sobre isso, sobre a volta de Jesus. Então os irmãos percebam o que nós estamos vivenciando agora. Continuando. A falta de autoridade por parte dos pais não só traz desordem ao lar e vexame no convívio social, mas sobretudo gera indivíduos irresponsáveis, contraventores, despreparados para enfrentar a realidade da vida. Por isso recomendo tanto aos pais quanto aos filhos a leitura exaustiva de Efésios 6, do 1 ao 4. Nesse texto encontramos tanto o princípio da obediência que os filhos devem ter em relação aos pais, como a autoridade que deve ser exercida com sabedoria e discernimento pelos pais em relação aos filhos. Então aqui nós falamos sobre o comportamento, o modelo do homem. Os homens não podem ser negligentes para com a sua esposa. Agora as irmãs estão preparadas aí para receber chumbo? O padrão bíblico do papel da mulher. A mulher deve ser um modelo para suas filhas. O apóstolo Paulo ensina, eu quero ler esse texto com os irmãos agora. Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. Se pudesse ser projetado ali, por favor. Tito 2, do 3 ao 5. Observe essa palavra. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, vírgula, amarem seus maridos, vírgula, amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Os irmãos perceberam? Volta o verso 4, por favor. Para que ensine as mulheres novas, olha aí, elas têm que ser mestras, as mais velhas, né? Isso se fala da sogra, a mãe, aquelas que têm mais experiência. Casamento é até que a morte vos separe, viu? Não é até que a sogra vos separe, não. É até que a morte vos separe. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, vírgula, amarem seus filhos. Vocês já perceberam por que esse versículo está escrito assim? Por que os filhos não vêm antes do marido?
Porque a prioridade do casal é primeiro os dois. Eu falo para a irmã Roberta, minha prioridade é você, e vice-versa. Os filhos vêm depois. Porque antes dos filhos, quem estava? E depois que os filhos forem, quem fica? Então a Bíblia, irmãos, ela é uma palavra inerrante. Não há equívocos na Bíblia. Primeiro, os maridos. Um dia eu conversei com uma irmã, ela disse para mim assim, pastor, vou ser sincero, viu? Se meus filhos estiverem bem, eu quero que o meu marido se exploda. Exatamente. Eu não sei quem ensinou ela, né? Ou se ela não aprendeu a lição. Porque esse não é o modelo bíblico. Essa irmã não nasceu de novo. Não entendeu o reino de Deus. Um dia eu fui na cidade onde minha sogra mora, a mãe da irmã Roberta. Ia ter um casamento na cidade. E aí ela pediu para me levar o meu cunhado, que é o irmão da irmã Roberta, e o meu sogro. Aí ela falou para mim, minha sogra é crente já há muitos anos. Aí ela falou para mim assim, só que você leva primeiro o meu filho. Depois você leva o meu marido. Eu falei, não, eu não vou levar. Eu vou levar primeiro o seu marido. Depois eu levo o seu filho. Não, mas é porque se demorar ele não vai querer. Eu falei, então ele fica. Porque primeiro a senhora tem que olhar para o seu marido. Depois o seu filho. Porque o carro estava lotado, precisava dar 2 viagens, né? Aí eu levei o marido dela primeiro, depois eu levei o filho dela. Ela não gostou muito não, mas eu fiz assim. Porque esse é o modelo bíblico. E nós temos que aprender com a Bíblia. A Bíblia é o nosso parâmetro. A Bíblia é o nosso paradigma. A palavra de Deus nos conduz com segurança. Quem olha para essa palavra e pratica não entrará em rua sem saída. Porque a palavra de Deus tem princípios aqui, que se nós praticarmos, nós estaremos seguros. Porque o Senhor deixou essa palavra aqui para nos conduzir aqui, é a nossa direção. Se nós queremos andar sem se perder, olhemos para essa palavra. Lâmpada e luz para os pés e para o caminho. Glória a Deus. E quando nós olhamos para ela, ela é como um espelho. Ela revela quem nós somos. Quando eu olho no espelho, quem eu vejo lá, irmão? Eu mesmo. Você sabia que a bacia de bronze no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, era feita com os espelhos das mulheres que ficaram na porta da congregação? Derreteu-se o espelho, que era de bronze, e fez a bacia. Quando o sacerdote olhava lá dentro, ele viu o rosto dele lá. E aí ele sabia quem era ele. Ele usava uma roupa suntuosa, 6 roupas, simultaneamente, mas ficava descalço. Porque quando ele pisava, antes de lavar os pés e as mãos,